Vamos lá. Estamos na penúltima parte 7, né? Parte 7 do texto Análise Finita e Infinita do Freud, tá bom? Uma substancial conferência proferida em 1927 por Sandor Ferenczi, O Problema da Finalização das Análises, termina com a garantia consoladora de que a análise não é um processo interminável, mas que, com conhecimento técnico adequado e paciência do analista, ela poderá ser conduzida para um término natural. Aqui eu vou parar nesse parágrafo aqui para discutir com vocês uma coisa. Quantas pessoas que vocês conhecem, né, que estão aí dando aulas, dando cursos de psicanálise, formando, entre aspas, analistas, que dizem que a psicanálise ela é para a vida inteira, que a análise é para sempre, que a análise não tem fim? Bom, estão indo contra, né, a ideia de Freud, a ideia de Ferenczi, né, que era um dos principais analistas, né, da primeira geração, a ideia de Reik, a ideia de Lacan, a ideia de François Dolto, a ideia dos analistas sérios de hoje em dia. Então, assim, essa ideia, esse papo furado de que a análise é para sempre, me parece muito mais uma tentativa de sustentar o ganha-pão de alguém do que algo que se sustenta na teoria e na prática da clínica, né? Inclusive, o Ferenczi vai falar, né, um fim natural, né? A questão é, o que seria um fim de análise, né? O que seria chegar ao final de um tratamento analítico propriamente dito, né? Bom, vamos lá, vamos avançar então. Mas, né, quem fala que uma psicanálise ela é sempre infinita, ou seja, que não tem fim, pergunta para essas pessoas se eles estão ou não estão em análise, né? Ou mais, pergunta para os donos dessas instituições que dizem que a análise é para sempre, se eles estão em análise desde que começaram ou não. Vocês vão ver que pouquíssimas pessoas vão falar assim, eu estou em análise sim, desde que eu comecei e tal. Duvido que alguém vai falar isso, né? Mas geralmente pouquíssimas pessoas vão dizer assim, eu estou desde que eu comecei há 40 anos fazendo análise. Pô, você está há 40 anos fazendo análise? Tô. Você já leu Freud? Li. O que você acha da ideia do Freud quando ele diz que a análise deve ter fim? Essa é uma boa pergunta a se fazer, né? E eu sempre faço essas perguntinhas, né, para as pessoas, que parece pergunta besta, mas assim, isso vai mostrando, né, a direção ética, né, que cada instituição tem, né? Vamos lá, vamos avançar então. Acredito que esse trabalho se assemelha a um alerta para que não se veja como meta o encurtamento, mas sim o aprofundamento da análise. Ferenczi ainda acrescenta a observação valiosa de quão fundamental é, para o sucesso, que o analista tenha aprendido a partir de seus próprios enganos e erros, e que tenha adquirido domínio sobre os pontos fracos da própria personalidade. Ou seja, que o analista deve passar pelo processo de análise, não é que seja uma análise didática, é que a análise deve produzir nele uma diferença tal que seja possível que ele sustente o tratamento quando outros o procurarem para esse fim, né? Isso nos permite um importante acréscimo ao nosso tema. Não é apenas a constituição do eu do paciente, mas também a peculiaridade do analista, que tem um lugar importante entre os momentos que influenciam as perspectivas do tratamento analítico e o dificultam dependendo do tipo das resistências. Ou seja, quando Lacan vai dizer lá, a resistência está do lado do analista, né? É bem bacana, né? É bem interessante isso, porque o Lacan não está pegando isso do nada. O Lacan está falando, olha, me parece que, né, se uma análise não tem fim, é porque o analista não chegou ao fim da análise dele, né? E aí a gente tem que se perguntar, afinal de contas, se o que está se produzindo ali é de fato uma análise ou é outra coisa. Ó, o Alexandre Starnino entrou aqui. Alexandre,
Beijão, meu querido. Alexandre, que é coordenador da pós em São Paulo de Fundamentos, né? Começou agora no Instagram, já tô seguindo ele aqui já, ó. Então, vamos lá. Essa ideia, né, que o Freud está colocando aqui de que a análise deve ter um fim, né, é uma ideia que não estava só em Freud. Veja, ele foi publicado em 27 por Ferenczi, ele tinha sido já trabalhado por Hayek, tinha sido trabalhado por outros analistas também, né? Então não é uma coisa nova, né? Ou seja, em 1937, quando Freud está trabalhando esse texto, não é uma coisa nova. Tanto é que ele começa a discutir essas questões lá atrás, né, falando do caso do homem dos lobos. Quando ele diz assim, olha, você tem mais 6 meses de tratamento comigo, depois acaba. Né? Ou seja, o Freud está o tempo inteiro querendo mostrar para as pessoas que a análise, como qualquer outra coisa na vida, deve ter um fim. Aconteça o que acontecer, nós devemos chegar a esse fim, ok? Indiscutivelmente, os analistas não atingiram em sua própria personalidade a total medida de normalidade psíquica para a qual eles querem educar os seus pacientes. Nossa, olha o Freud falando para as pessoas de hoje em dia. Vamos lembrar que aqui no capítulo anterior desse texto, né, o Freud está dizendo que um eu saudável é uma ficção, né? Marco, mas existem psicanalistas que defendem que o fim da análise é a identificação do ego saudável, do ego do paciente com o ego saudável do analista. Bom, não foram poucas pessoas que tentaram sustentar essa ideia. Freud, em 1937, está dizendo que não é por aí que nós vamos encontrar, né, a baliza do que seria o fim de um tratamento psicanalítico. Né? Opositores da análise costumam apontar para esse fato com escárnio, usando-o como argumento para a inutilidade do esforço analítico. Poderíamos rechaçar essa crítica como sendo uma exigência injusta. Analistas são pessoas que aprenderam a exercer determinada arte e que, paralelamente a isso, podem ser pessoas como as outras. Marco, analista não pode isso, não pode aquilo outro. Foge de gente que fala isso, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês estão entendendo a referência aqui, principalmente nos dias de hoje, né? Também não dizemos que alguém não serve para ser um médico internista se os órgãos internos não estiverem saudáveis. Pelo contrário, podemos obter certa vantagem a partir disso, na medida em que, por exemplo, alguém ameaçado pela tuberculose acaba se especializando no tratamento de tuberculosos. Mas os casos não são da mesma ordem. O médico que sofre do pulmão ou do coração, desde que esteja em condições de trabalho, não será impedido por sua doença, nem de realizar diagnósticos, nem de aplicar uma terapia para sofrimentos internos do corpo. Ao passo que, olha que importante isso, ao passo que, isso aqui, gente, eu acho que a gente tem que ir com muito cuidado e muito carinho. Ao passo que o analista, devido às condições especiais do trabalho analítico, realmente será prejudicado por seus próprios defeitos, na medida em que terá dificuldades em apreender as condições do paciente de forma correta e reagir a elas de modo adequado. Portanto, há uma razão em se exigir do analista um grau mais elevado de normalidade psíquica e correção como parte da comprovação de sua habilidade profissional. Veja que o Freud não está falando aqui de um analista saudável psiquicamente, mas que é esperado dele uma certa normalidade psíquica, ok? É esperado do analista uma certa posição em que ele possa ocupar na relação com o outro, em que ele consiga minimamente sustentar o seu não saber. Isso é imprescindível.
Na medida em que o analista acredita que sabe o que está se passando com o paciente, a famosa empatia nos dias de hoje, não tem análise possível. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Se eu digo para o paciente, eu imagino o que você está sentindo. Olha, eu entendo o que você está sentindo. Realmente, isso é muito ruim, né? Igual minha avó. Não tem análise possível. Por quê? Porque eu estou tomando o paciente como meu objeto. Quando deveria ser o contrário, né? Acrescente-se a isso que ele ainda necessita de uma certa superioridade para funcionar como modelo para o paciente em determinadas situações analíticas e em outras como professor. Vamos explorar isso com mais cuidado, só terminar o parágrafo aqui. E por fim, não esqueçamos que a relação analítica se baseia no amor à verdade, isto é, no reconhecimento da realidade, excluindo toda e qualquer aparência e falseamento. O que Freud está dizendo aqui? Para alguns, pode ser que caia nessa ideia do analista ensinar o paciente alguma coisa, ser modelo para o paciente imitar o analista, seguir o analista nas redes sociais, por exemplo. Não é disso que se trata. Vamos lembrar que o Freud, em um texto de 1914 e 15, ali nos artigos sobre a técnica, né? A dinâmica da transferência, o Freud está nos advertindo para tomar muito cuidado que quando os pacientes se achegam ao médico ou ao analista, né, como é o nosso caso hoje, quando os pacientes se achegam ao analista, eles se achegam com essa expectativa de cuidado, né? Expectativa de querer escutar alguma coisa, de alguma dica, expectativa de que o analista resolva para o paciente aquilo que ele não dá conta. E o que o Freud vai nos dizer? Que nós devemos trabalhar em frustração. Nós devemos trabalhar em frustração não nos colocando como mestre, não nos colocando como senhor, não nos colocando como alguém que sabe, mas, tal qual Lacan vai dizer lá no texto dele, está bem no comecinho do texto, a direção do tratamento dos princípios do seu poder, né? É um texto que eu adoro, porque eu trabalho ele lá com o pessoal da pós-graduação do Instituto ESP, né, de uma forma bem bacana. Tal qual Lacan vai dizer, imagina quando o paciente sabe que o analista é feito do mesmo barro que ele. Que problema que isso pode dar? A questão é que é justamente aquilo que se transmite em análise que faz efeito na vida da pessoa. É o que se transmite em análise e que pode, a partir disso, ser tomado, afinal de contas, o analista como modelo. A castração, o limite, o impossível. É isso que se transmite em análise. Se o analista é modelo de alguma coisa, só pode ser modelo de alguém que assumiu a castração e que passou do lugar de amado para o lugar de amante, que sustenta o desejo de que haja análise. Isso é muito importante, né? É muito interessante aqui agora nessa parte, né? E por fim, não esqueçamos que a relação analítica se baseia no amor à verdade. Que verdade é essa que o Freud está dizendo e que o Lacan retoma? Não é no amor ao analista, não é no amor à psicanálise, o amor à verdade. O analista é aquele que não vai descansar enquanto o analisante não produzir um saber a partir da verdade inconsciente que o determina, que o habita. Marco, onde está esse nome do Freud? Aqui. Onde está esse nome do Lacan? Os 4 discursos. Quando Lacan trabalha com os 4 discursos, peguem lá que vocês vão verificar como isso se produz numa análise, né? É bem interessante, bem bacana. Detenhamos-nos um pouco aqui,
para garantirmos ao analista nossa sincera empatia e que... Veja, vamos lá. Se eu estou trabalhando, atendendo os pacientes a partir da minha verdade, a partir do meu saber sobre a minha vida, a minha existência, né, sobre aquilo que eu acredito, veja, aonde fica a verdade do paciente? E não se trata de, o céu é azul para mim, não é azul para você porque é relativo. Não se trata desse tipo de relativismo. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Se trata de que há na constituição do sujeito uma fantasia que o determina. E essa fantasia que o determina é da ordem de um dizer. Uma análise vai produzir com esse dizer um dito que pode ser lido. E uma vez que pode ser lido, pode ser interpretado. Uma análise é sempre a interpretação de um texto escrito. A verdade de cada um é isso que se inscreveu na carne, na pele, que nos determina. Embora nos determine, não precisa necessariamente ser destino. São duas coisas totalmente diferentes. Que eu seja determinado pela castração, isso não quer dizer que o meu destino é frustração. O meu destino é não possuir algo que eu amo, que eu quero. Não. Muito pelo contrário. Ser determinado pela castração de alguma coisa, e aí cada um com a sua análise, me permite saber que essa completude é impossível. E uma vez que a completude é impossível, vou gozar daquilo que me é possível. Vocês não têm ideia do prazer que se tem nessa liberdade que se alcança com a análise. Continuando. Detenhamos-nos um pouco aqui para garantirmos ao analista nossa sincera empatia e que, ao exercer a sua atividade, sentimos com ele a dificuldade em cumprir exigências tão duras. Psicanalista, já vai dizer o Freud, não é qualquer um, né? Que pode ser. Não é porque eu quero ser psicanalista que eu vou ser psicanalista, né? É quase como se o analisar fosse aquela terceira das profissões impossíveis, em que se tem certeza de antemão do resultado insuficiente. Olha que bacana. As outras duas, conhecidas há muito tempo, são o educar e o governar. Aparentemente, não podemos exigir que o futuro analista seja um ser completo. Olha o que eu estava dizendo aqui, até agora para vocês, né? Aparentemente, não podemos exigir que o futuro analista seja um ser completo antes de se ocupar com a análise, ou seja, que apenas pessoas de uma completude tão perfeita e tão rara possam se dedicar a essa profissão. Onde e como o pobre coitado poderá adquirir aquela habilitação ideal necessária em sua profissão? Onde? A resposta será na própria análise, com a qual começa a preparação para a sua atividade futura. Vamos lembrar que esse texto é de 1937 e é a mesma coisa que o Freud vai falar em 1905, que qualquer um que quiser ser analista vai ter que passar pela análise pessoal, ok? Por razões práticas, esta só poderá ser breve e incompleta. A sua finalidade principal é possibilitar um juízo ao professor para avaliar se o candidato pode ser aprovado para continuar na formação. Isso aqui o Freud já está dizendo de como é o funcionamento lá dentro da instituição IPA. Sabemos que a formação do analista hoje não é tão somente só isso, né? O seu trabalho estará terminado quando trouxer para o aprendiz a convicção segura da existência do inconsciente, quando lhe transmitir as autopercepções, normalmente indignas de credulidade, ao aflorar o recalcado e, por fim, quando lhe mostrar
a partir de uma primeira amostra, a técnica que só se consolida na atividade analítica, ou seja, só termina a análise quando o próprio analisante der conta de exercer o ofício da análise pessoal. Marco, pera, o que tu está dizendo? Que o analista é aquele que passou da posição de analisante a analista da própria experiência. Leiam isso no texto do Lacan, preposição, que vocês vão ver que interessante que é essa ideia que o Lacan trabalha lá, né? Proposição 9 de outubro ao analista da escola. Mas continuemos. Só isso não seria suficiente em termos de instrução, mas espera-se que, a partir das motivações recebidas na própria análise, que elas não se esgotem com o seu término, mas os processos de reformulação do eu continuem espontaneamente no analisando e que todas as demais experiências sejam utilizadas nesse novo sentido adquirido. Ou seja, que a análise, uma vez que se tem um fim, continua produzindo efeitos naquele que passou pelo percurso. Hoje nós conseguimos verificar empiricamente isso na medida em que nós temos uma série de testes qualitativos e quantitativos que demonstram que alguém que passa pelo processo de análise, né, depois de 2, 3, 4 anos, continua tendo evolução, continua avançando, melhorando uma série de elementos que antes eram trazidos como sintomáticos, como produtores de sofrimentos, né? Essas pessoas que passam pelo processo de análise continuam evoluindo mesmo sem o encontro com o analista. Por quê? Porque o percurso de análise produz ao seu final um analista da própria experiência. Em outros campos, em outras psicoterapias, isso não acontece. Tá? Isso tem artigos e mais artigos que falam sobre isso. Se vocês quiserem, depois posso encaminhar para vocês, né? Isso acontece de fato e conforme vai acontecendo, habilita o analisando para se tornar analista. Ou seja, o Freud está dizendo que o que habilita o analisando a se tornar analista, primeiro, não é uma instituição. Segundo, não é alguém, no sentido de o meu psicanalista disse que agora eu posso atender. Terceiro, não é um supervisor, nem um curso, nem uma carteirinha, nem um certificado. É o próprio efeito da análise pessoal que se verifica a produção do analista. O Lacan escreve isso no texto do Tribo de Freud. Qual a diferença radical entre uma psicoterapia e uma psicanálise? Lacan vai dizer, a produção do analista. É lamentável que, além disso, algo mais aconteça. Ficamos na dependência de impressões ao descrevê-lo, inimizade de um lado, partidarismo de outro, criam um clima desfavorável para a pesquisa objetiva. No entanto, parece que inúmeros analistas aprendem a utilizar mecanismos de defesa que lhes permitem desviar da própria pessoa conclusões e exigências da análise, provavelmente voltando-se contra outros, para que eles mesmos fiquem como são, para que possam se esquivar da influência crítica e corretora da análise. Ou seja, é mais ou menos assim, a pessoa fala, não, mas eu já sou psicanalista, eu já me analisei. Ah, é? Quantas sessões você fez? 30, eu tenho certificado. 100, eu tenho certificado. Sou psicanalista, eu tenho certificado. Isso não serve pra porra nenhuma. Se a gente for levar a sério mesmo a formação do analista, que propõe Freud, Reiki, Ferenczi e a IPA, não é uma certificação. É uma outra coisa. Pode ser que... inclusive quando alguém fala assim, eu sou psicanalista, tá? Olha, eu sou psicanalista, né?
Aí você já sabe que de analista ali não tem nada, né? Falta muito caminho ainda, muito chão para ser psicanalista, né? Bom, pode ser que esse procedimento dê razão ao poeta que nos alerta para o seguinte: se conferimos poder a uma pessoa, será difícil para ela não fazer mau uso dele. Por vezes, coloca-se para aquele que se esforça em compreender tudo isso uma analogia desagradável com os que usam raios X, sem tomar as precauções necessárias. Não causaria espanto se, através do trabalho, com todo o recalcado, que luta por satisfação na alma humana, também despertássemos no analista aquelas demandas pulsionais que ele, do contrário, poderia manter reprimidas. Esses também são os perigos da análise, que não ameaçam o parceiro passivo, mas sim o ativo na situação analítica, e não deveríamos deixar de enfrentá-los. Não pode haver dúvidas sobre a forma através da qual esse encontro acontecerá. Todo analista, periodicamente, por exemplo, a cada 5 anos, a cada 5 anos, deveria voltar a se tornar objeto da análise sem se envergonhar desse passo. Isso significaria, portanto, que também a própria análise se transformaria de tarefa finita em tarefa infinita, e não apenas análise terapêutica do doente. Marco, pera, o que o Freud está dizendo aí? Quantas pessoas nessas instituições retornam de tempos em tempos à análise? Esse retorno à análise, Freud vai dizer que de tempos em tempos é necessário. Por quê? Porque o analista pode, né, padecer dos efeitos da vida, da existência. Uma psicanálise não é uma vacina, não é um imunizante, mas vai ser Lacan quem vai dizer que toda análise tem um fim e propor, enfim, fórmulas para que nós possamos pensar o que seria, afinal de contas, o fim de uma análise. Que se chegue ao fim da análise não significa necessariamente que não se vá mais conversar com analistas, mas já em uma outra posição. Não mais de analisante. Supondo no analista um saber que me escapa. Supondo no analista um saber fazer com aquilo que me causa sofrimento, dor. Mas vamos ao analista na busca de uma escuta que oriente, a minha própria experiência de vida. Não mais alguém, mas algo que eu mesmo não estou escutando. É muito diferente. Bom, e aqui a gente começa a passar dessa ideia de que uma psicanálise deve necessariamente ter um fim, mas que ela se torna infinita no sentido de que, de tempos em tempos, é preciso retornar a si mesmo. E as escolas vão propor dispositivos para isso. Análise de controle, por exemplo, supervisão, cartel, né? Vamos lá. É chegada a hora de desfazermos um possível mal-entendido. Não tenho a intenção de afirmar que a análise seja de todo um trabalho sem fim. Seja qual for a vertente teórica que se defenda a esse respeito, penso que o fim de uma análise seja uma questão da prática. Todo analista experiente poderá se lembrar de uma série de casos em que rebus bene gestis, a revolta dos anjos,
se despediu definitivamente de um paciente. A prática se distancia bem menos da teoria nos casos da chamada análise de caráter. Nesse caso, não podemos prever facilmente um término natural, mesmo se não cultivarmos expectativas exageradas e não colocarmos tarefas extremas para a análise. Evidentemente, não teremos por objetivo refinar todas as especificidades humanas em benefício de uma normalidade esquemática, ou até mesmo exigir que aquele que foi analisado em profundidade não possa sentir paixões ou não desenvolva conflitos interiores. Lembra que eu disse? O analista não está vacinado de problemas, mas consegue, a partir da análise pessoal, fazer diferente com aquilo que o determina. A análise deve criar as condições psicológicas mais favoráveis para as funções do eu, de tal modo a sua tarefa estará cumprida. Ou seja, análise não produz ninguém normal. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Análise não produz ninguém normal. Ninguém sai igual de um processo analítico. Não existe um analista que chegou ao fim da sua análise se identificando com o seu próprio analista. Isso às vezes é um momento necessário do percurso. Mas há que sair disso, né? Continuando então, já partindo para a última parte, parte 8. Deixa eu ver aqui, prometo que a gente termina hoje e depois vamos avançar em um outro texto do Freud. Tanto nas análises terapêuticas quanto nas análises de caráter, chama-nos a atenção o fato de que dois temas se destacam especialmente. Gente, aqui a coisa vai, a porca torce o rabo, tá? E dão muito trabalho ao analista. Não demora para que se evidencie a regularidade que ali se expressa. Ambos os temas estão atrelados às diferenças de gênero. Freud já está dizendo gênero aqui, em 1937. Né? Um deles é tão característico do homem quanto o outro é da mulher. Apesar da diversidade do conteúdo, há correspondências evidentes. Algo que é comum aos dois gêneros foi prensado dentro de outra forma de expressão através da diferença de gênero. Ou seja, algo que é comum a ambos, né, foi prensado, né, de uma outra maneira. Prensado, uma prensa mesmo, né? Os dois temas que se correspondem são, para a mulher, a inveja do pênis, a aspiração positiva por possuir um genital masculino, e para o homem, a aversão contra sua postura passiva ou feminina em relação ao homem. Veja que o Freud está dizendo que essas duas questões se trata na realidade da mesma, né? E nós vamos ver o que é. O que há em comum foi destacado bastante cedo pela nomenclatura psicanalítica, conhecido como comportamento diante do complexo de castração. Mais tarde, Alfred Adler colocou em uso o termo protesto masculino, que seria absolutamente preciso no caso dos homens, mas acredito que a descrição correta dessa parte tão curiosa da vida psíquica humana teria sido recusa da feminilidade. Só um parênteses aqui. Na escola que Lacan propõe, da formação do analista, quando ele coloca lá já no final do seu ensino, sobre a fórmula da sexuação, ele vai colocar o analista do lado feminino, né? Por que será? Essa é uma boa pergunta que eu não vou responder aqui hoje, tá bom? Na tentativa de inserção em nossa estrutura teórica, não esqueçamos que, por sua natureza, esse fator não encontra a mesma acolhida para ambos os gêneros, ou seja, a castração faz efeito distinto no gênero masculino e no gênero feminino. No caso do homem, a aspiração de masculinidade desde o início é totalmente sintônica com o eu. A postura passiva é recalcada de forma enérgica, uma vez que pressupõe a aceitação da castração, e muitas vezes não apenas supercompensações excessivas que apontam para sua presença. Muitas vezes são apenas supercompensações excessivas que apontam para a sua presença.
muito macho desconfia, né? Freud está dizendo aqui o que a gente pode ler na nossa política, na nossa cultura de hoje em dia. De sempre, né? Vamos lá. Também no caso da mulher, a aspiração de masculinidade durante determinado momento é sintônica com o eu, mais especificamente na fase fálica, antes do desenvolvimento da feminilidade. Ou seja, o Freud está dizendo aqui que o desenvolvimento da feminilidade é um passo a mais que as mulheres dão para além daquilo que os homens conseguem chegar, né? É interessante porque se a gente pensa que o analista é aquele, né, que consegue sustentar a castração, no fundo, o analista é aquele que, vou usar um termo aqui bem, né, é aquele que conseguiu fazer as pazes com a sua pulsão. Ok? Também no caso da mulher, depois, no entanto, ela é submetida àquele significativo processo de recalque, de cujo resultado, como apresentado tantas vezes, dependem os destinos da feminilidade. Muito dependerá de sabermos se uma porção suficiente do complexo de masculinidade se esquivou do recalque, influenciando constantemente o caráter. Grandes porções do complexo, normalmente, são transformadas para contribuir na construção da feminilidade. A partir do desejo não saciado pelo pênis, deverá-se criar o desejo por uma criança e pelo homem que tem o pênis. Ou seja, o que o Freud está dizendo aqui, gente, e depois a gente vai ler isso de uma forma estrutural, né? E não de uma forma como se fosse uma leitura da realidade das coisas, é o seguinte: o que nós vivemos, né, é que uma vez que a mulher consegue experimentar a castração, a mulher enquanto posição, não enquanto alguém que tem uma vagina e nasce assim, ok? Uma vez que a mulher consegue experimentar a castração, vivê-la, ela pode estar livre para se satisfazer com outros objetos, enquanto o homem fica determinado falicamente, fica preso a um objeto fálico, que curiosamente representa aquilo que lhe falta. No entanto, é estranho percebermos o quão fortemente o desejo de masculinidade é preservado no inconsciente, lá desenvolvendo sua influência perturbadora a partir do recalque. Vamos lembrar que aqui o Freud está dizendo de uma mulher, né, ou do feminino, em 1937, né, onde boa parte das mulheres consideradas histéricas e tratadas com histeria, né, às vezes até muito graves, ali você tinha mulheres que perturbavam a ordem, trazendo caos social, né, dentro das famílias. Ainda bem que existem essas mulheres, né? Como se vê, a partir do exposto, em ambos os casos, é a oposição ao outro sexo o que sucumbe ao recalque. Em outro momento, é o estranho, é o diferente. Isso funciona até hoje. A oposição ao outro sexo. O que o Freud está retomando aqui é um texto que ele escreveu e chama 3 ensaios da teoria da sexualidade, aonde no princípio havia supostamente uma bissexualidade. Ou seja, qualquer um podia se satisfazer com qualquer coisa. Ocorre que há uma escolha de objeto, através de uma série de processos que não dá tempo de falar aqui hoje, né? Mas o que o Freud está retomando aqui é, né, que o que a gente vai verificar como os elementos que sucumbiram ao recalque foi justamente isso que é da ordem
do outro sexo e que me habita. Em outro momento, já mencionei que esse ponto de vista me foi apresentado por Fliess. Ele tendia a explicar a oposição dos gêneros como o verdadeiro estopim e o motivo primevo do recalque. Reitero apenas a minha contrariedade daquela época, quando eu me recusei a sexualizar o recalque dessa forma, ou seja, justificando-o biologicamente em vez de fazê-lo apenas psicologicamente. A importância destacada desses dois temas, o desejo do pênis na mulher e a aversão contra a postura passiva no homem, não escapou à atenção de Ferenczi. Em sua palestra proferida em 27, ele estabelece a exigência de que toda análise bem-sucedida teria de ter dominado esses dois complexos, no homem e na mulher. Não se trata só de homem ou de mulher. Isso habita os dois. Gostaria de acrescentar, a partir de minha própria experiência, que Ferenczi está sendo especialmente exigente aqui. Em nenhum momento do trabalho analítico sofremos mais com a sensação opressora de um esforço repetido infrutífero, suspeitando de que nossas falas são como pregações ao vento, do que quando queremos instar as mulheres a desistirem de seu desejo pelo pênis, por ele ser impraticável. E quando queremos convencer os homens de que uma postura passiva em relação a outro homem nem sempre significa uma castração, e em muitas relações na vida é indispensável. Da supercompensação rebelde do homem é que deriva uma das mais fortes resistências à transferência. O homem não quer se submeter a um substituto do pai, não quer lhe dever gratidão, portanto também não quer aceitar a cura vinda do médico. Não é possível produzir uma transferência análoga a partir do desejo do pênis por parte da mulher, mas derivam dessa fonte irrupções graves de depressão, dada a convicção interna de que a terapia analítica de nada servirá e de que não podemos ajudar a doente. Não podemos deixar de dar razão a ela quando ficamos sabendo que a esperança de ainda conseguir o órgão masculino, cuja falta lhe é tão dolorosa, foi o principal motivo que a impeliu a fazer o tratamento. Mas também aprendemos, só um parênteses aqui, de vez em quando a gente escuta na clínica, né? Lá, é tudo muito mais fácil, porque é homem. A gente tem que escutar isso com outros ouvidos, né? Não tão somente com a teoria de gênero ou com uma sociedade estruturalmente machista. Né? Queria ter nascido homem. Meu pai ama muito mais o meu irmão. Tem um pinto no meio das pernas. Por isso que é bacana fazer a leitura de Freud a partir do que nos propõe Lacan pela via de uma estrutura de constituição psíquica. O que Freud está nos revelando aqui era o que habitava inconscientemente nos pacientes que lhe falavam de suas experiências, de suas vidas, a partir da sua clínica. Não são interpretações do Freud dizendo que você sofre disso ou você sofre daquilo. Não. É uma coletânea empírica de dados. Mas também aprendemos a partir daí que a forma sob a qual a resistência aparece não é importante, seja como transferência ou não. O que é decisivo é que a resistência não permite que se produza uma modificação deixando tudo como está. Ou seja, a resistência vai operar em uma análise no sentido de que aquele que procura uma análise não quer mudar, ele quer tão somente deixar de sofrer. Quero continuar fazendo as mesmas merda, mas eu não quero me angustiar por isso. Não quero ficar mal com isso. Não quero sofrer, me sentir culpado. Ou seja, eu não quero mudar. Eu quero ser feliz do jeito que eu sou. Impossível. Muitas vezes
temos a impressão de que, com o desejo do pênis e o protesto masculino, temos atravessado todas as camadas psicológicas e penetrado até o fundo, e assim, chegado ao fim de sua atividade. Imagino que isso deva ser assim, pois para o psíquico, o biológico realmente tem o papel de pano de fundo. O biológico como pano de fundo, ok? Isso é muito importante. A recusa da feminilidade nada mais pode ser do que um fato biológico, uma porção daquele grande enigma da sexualidade. Será difícil dizer se e em que momento conseguimos dominar esse fator no tratamento analítico. Consolamo-nos com a certeza de que oferecemos ao analisado todo o estímulo possível para que ele pudesse reexaminar e mudar a sua postura em relação a ele. E com isso, nós terminamos o nosso texto do Freud. Só um comentário. Freud está dizendo que aquele que deseja se colocar como analista, que vá até o fim na sua análise pessoal. Não tem outro caminho. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Custe o que custar, há que chegar lá. Bom, encerramos então o texto, né? Esse texto de 8 partes, e depois nós vamos começar com outro texto de Freud, chamado Segredo. Depois eu passo o texto para vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Críticas, dúvidas, comentários, podem entrar em contato direto comigo ou com o pessoal do Instituto ESP, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau. Até a próxima.